Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Hoje eu quero contar uma história. Eu não vou me delongar muito, mas eu quero contar uma história. E não é uma história de superação. Nós gostamos muito de ouvir testemunhos de superação, não é mesmo? Histórias de superação. Mas hoje eu quero contar uma história de um fracasso. A história de um fracasso e o que Deus fez no meio disso. Na verdade, é a história de um profeta de Deus que entrou em colapso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu lerei na versão NVI. Então, o pessoal da produção aí, se quiser colocar o texto também. O texto diz o seguinte: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os teus profetas, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a sua aliança e quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, e de Abel-Meloá para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Feche seus olhos, oremos. Senhor, aqui está a tua palavra. Fale conosco nesta noite, Pai. Somente a tua palavra. Eu não tenho nada a dizer se não foi a tua palavra. Encha os nossos corações com a tua presença hoje, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O profeta Elias viveu num tempo rodeado de idolatria. Na verdade, nós estamos numa época aqui que logo depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois. Nós tínhamos agora duas monarquias, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Só que no reino de Israel no norte, as coisas foram ficando cada vez piores. Nenhum rei foi fiel a Deus. E o povo estava diante de diversos deuses e muitas ofertas de qual é a verdade, para onde eu vou, que direção eu sigo, qual Deus eu adoro, para qual Senhor eu devo oferecer meu sacrifício e o meu culto.
Nada muito diferente da realidade que nós vivemos hoje, onde muitas ofertas de ídolos são colocadas diante de nós, e não só estátuas para nos prostrarmos, mas ideias para seguirmos ou coisas que amamos mais do que a Deus. E a situação aqui era tão terrível que o rei Acabe, que era quem reinava em Israel, que era casado com Jezabel, instituiu a religião a Baal como culto oficial em Israel. Imagine a loucura, gente. Israel, a nação a qual Deus escolheu e fundou, mudou o nome de Jacó para Israel, agora tinha como religião oficial o culto a Baal. Isso é uma loucura. É tão louco que o profeta Elias, que é o contexto onde nós estamos aqui, se levanta poderosamente para confrontar o rei Acabe e para confrontar esse povo. Elias aparece para o povo dizendo: olha, vocês estão malucos? Deus escolheu Israel e Deus fundou a nação de Israel e agora vocês adoram a Baal oficialmente? Quer saber? Vamos fazer uma prova então, vamos fazer um teste para ver quem é Deus de verdade. Se é Baal ou se é Javé, o Deus, o Senhor Jeová. Faz o seguinte, amanhã, 9 horas da manhã, quero todo mundo reunido lá no Parque das Nações Indígenas. Que vocês vão ver quem é Deus de verdade. No dia seguinte, todo mundo se reuniu no Monte Carmelo, que, o nosso Parque das Nações Indígenas, para ter uma ideia, que era um lugar para o povo ir. Todo mundo se reuniu no Monte Carmelo. E Elias chega diante dos profetas de Baal, diante de todo o povo e diz: agora construam um altar para Baal. Enquanto Elias também construiu um altar para Deus. E ele disse: vamos ver quem é Deus de verdade. Ore para que Baal faça descer fogo do céu sobre esse altar. E os profetas de Baal começaram a orar, a clamar e a pedir e nada acontecia. E Elias foi até mesmo irônico, a ponto de dizer o seguinte: olha, falem mais alto. Desculpem a palavra, tá bom? Mas é exatamente o que está no texto bíblico em hebraico. Orem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja fazendo cocô. Clama mais alto. E nada acontece. Elias então, cheio do Espírito Santo, diz o seguinte: olha, quer saber? Pega água e joga em cima do altar de Deus aqui, ó. Encharca o altar de Deus. Foi tanta água que chegou a encher as valetas em volta. E Elias faz uma oração dizendo: Senhor, mostre que há Deus em Israel. E fogo cai do céu, queima e consome todo o altar. E diante de tamanha demonstração de poder, gente, imagina o tamanho dessa demonstração de poder. Diante de tamanha demonstração de poder, o texto diz, no capítulo anterior ao que nós lemos, no capítulo 18, que a mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Jezreel é a capital, nesse momento, de Israel, onde o rei Acabe reinava. E, gente, a cabeça de Elias estava a prêmio. Elias estava jurado de morte, porque ele é um profeta que o rei Acabe não gostava, que o reino de Israel não gostava, e a cabeça de Elias está a prêmio. E se a cabeça de Elias está a prêmio, o que tem na cabeça dele de ir para a capital? Se ele vai para a capital, ele está jurado de morte. É o último lugar do qual ele iria. Mas depois de tamanha demonstração de poder, o texto diz que Elias vai correndo para a capital. Por quê? Porque provavelmente agora Elias está com uma alta expectativa de que as coisas serão diferentes. Cara, imagina só, depois de tamanha demonstração de poder, onde um altar foi completamente queimado, Elias volta para a capital agora dizendo: agora as coisas vão mudar. O rei vai se arrepender. Jezabel vai se arrepender. Ou pelo menos, se eles não se arrependerem, o povo vai se rebelar, tomar o poder e vai colocar o rei Acabe para baixo. Deus vai voltar a ser Deus de Israel. E Elias volta com toda essa expectativa. Mas quando ele chega em Israel, na verdade ele já estava em Israel, né? Quando ele chega em Jezreel, ele descobre que nada mudou. Nada mudou. Os reis nem mesmo ficaram impressionados. Não se arrependeram. Não tinha uma multidão com cartazes do lado de fora dizendo: abaixe o rei Acabe, queremos Deus de volta. Não, o povo não se arrependeu, o povo não mudou, nada foi transformado
Os reis nem ficaram com medo, eles nem se intimidaram. A tal ponto que Jezabel manda matar Elias. Quer saber? Eu vou mandar matar Elias. E diante de tamanha quebra de expectativa, Elias entra num colapso profundo. E Elias entra numa profunda crise diante de Deus e numa profunda crise depressiva. O texto nos mostra que Elias ele fica tão mal que ele quer dormir. Isso é um sintoma depressivo, não é mesmo? Querer dormir. Ele não tem mais prazer de fazer aquilo que ele mais amava, que era pregar a palavra. Ele abandona os seus amigos, ele abandona os seus seguidores. Ele está sozinho e acha que está sozinho. Elias entra numa profunda crise depressiva, a tal ponto que ele pede para morrer. Deus, me mata. Tira a minha vida. Tamanho é o colapso que entrou o coração de Elias. Mas é interessante o que parece ter sido a causa desse colapso. Elias se considerava acima da média. Ele era o cara. E ao que parece, ele se deprimiu justamente após um drástico choque de realidade, após perceber que tudo que ele havia feito, cair fogo do céu, não havia alcançado verdadeiramente o coração do povo, que era que estava em jogo. Elias entrou numa profunda crise de frustração, porque Deus não fez o que ele gostaria que ele fizesse, que Deus fizesse. Deus não fez o que Elias esperava. E porque ele teve a sua expectativa completamente frustrada, agora ele entra num profundo colapso. E meus irmãos, como nós temos vivido assim? Tendo a expectativa de que Deus faça a nossa vontade, o nosso desejo. E a gente cria expectativas demais de que coisas grandes aconteçam, de que Deus faça coisas maravilhosas, de que Deus faça coisas grandiosas. E muitas vezes nós colocamos um peso sobre nós mesmos de que precisamos fazer coisas grandes. Nós precisamos ser relevantes. E realmente, o Evangelho nos faz relevante, mas o grande problema é que nós passamos a idolatrar a relevância. Nós precisamos ser relevantes, precisamos ter muitos seguidores, precisamos fazer grandes coisas, precisamos transformar Campo Grande, precisamos transformar o mundo, vamos seguir os Instagram. E a gente começou a idolatrar a relevância. Às vezes começar até mesmo a se achar acima da média. E quando a gente descobre que Deus não trabalha de acordo com as nossas expectativas, a gente acaba se frustrando com Deus também, como aconteceu com Elias. Ele fica acabado, ele fica frustrado. Nós vivemos num tempo hoje em que tudo se tornou quantificável e numerável. Já percebeu? Tudo. Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, que escreveu um livrinho muito interessante, Sociedade do Cansaço, talvez alguém aqui já tenha lido, conheça. Ele não é um filósofo cristão, mas ele também não é anticristão, então vale muito a pena você ler. Ele diz que nós estamos cansados hoje, não é porque fazemos coisas demais. Ele diz que nós estamos esgotados porque nós colocamos sobre nós mesmos a expectativa de que precisamos fazer coisas demais. Dando para entender a diferença? A gente precisa ser grande, a gente precisa ser relevante, a gente precisa alcançar as pessoas. Eu preciso ser percebido, eu preciso, se antes o lema de Descartes era penso, logo existo, hoje é sou percebido, logo existo. Eu preciso ter seguidores no Instagram. Tudo se tornou numerável, quantificável. Até mesmo um momento de família no domingo à tarde se tornou quantificável quando você tira aquela foto em família, coloca no Instagram e fica esperando quantas curtidas ela vai ter. Tudo se tornou numerável. E a gente cria uma expectativa de que a gente precisa ser grande. Nós colocamos um peso sobre nós mesmos de ter um número muito grande de inscritos, de ser relevante, de mostrar para as pessoas. E quando a gente descobre que não consegue alcançar relevância com isso, a gente fica totalmente frustrado com Deus e com o mundo, como aconteceu com o profeta Elias. Elias se decepciona grandemente e ele entra numa profunda crise depressiva. A tal ponto que Deus fala com Elias: o que está acontecendo? E Elias diz: eu não sou melhor do que ninguém. Tudo que eu fiz não valeu de nada, nada mudou, nada transformou. E Deus então intervém na vida de Elias e age de uma maneira surpreendente, que é o texto que nós acabamos de ler. E aí nós vemos algumas coisas que Deus faz. Em primeiro lugar, nós vemos como Deus cuida de Elias. Isso é muito interessante, porque Deus envia um anjo
para falar com Elias. Só que esse anjo, quando chega a Elias, ele não diz o seguinte: olha Elias, o que você está fazendo aí? Levanta meu filho, sacode a poeira dos pés aí, ó. Você não tem fé não? O que aconteceu? Bora trabalhar outra vez. Tem que orar. Você já orou hoje? Já reivindicou as promessas de Deus na sua vida? Não foi isso que o anjo faz. É interessante que o anjo cozinha para ele. O anjo faz uma comida. Ele assa um pão e dá um jarro d'água para Elias. A primeira coisa a entender é que Deus, Ele nos ama e nos trata de forma multidisciplinar, de acordo com o que nós realmente precisamos. É interessante que a gente vê Jesus fazendo isso lá com Maria e Marta. A gente acabou de cantar a canção, né, de Marta e Maria. Quando Lázaro morre, Maria chega para Jesus. E o que Jesus faz com ela? Ele chora. Lágrimas. Aí Marta chega para Jesus e faz a mesma pergunta: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aí Jesus dá um sermão: eu sou a verdade, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá, ainda que morra, viverá. Jesus conhece o coração de cada um e sabe que nós somos seres humanos completos. E muitos de nós, quando encontramos alguém quebrado, alguém desanimado, alguém frustrado com Deus, nós temos a tendência de dizer exatamente, de achar que tudo é só uma questão espiritual e dizer: olha, você precisa orar, isso é falta de fé. Você precisa... já pediu perdão pelos seus pecados hoje? Deve ter algum pecado aí na sua vida. Já reivindicou, já implorou pelo sangue de Jesus? Ou então, você já agradeceu a Deus hoje? Porque a gente tem a mania de comparar a nossa vida ou a vida das pessoas com as coisas, né? Dizer: olha, como é que você está triste, como é que você está decepcionado, como é que você está abalado? Você tem uma casa, você tem um carro, você tem filho, você tem esposa. Você já agradeceu por essas coisas hoje? Só que Deus sabe que Elias possui uma natureza física. Ele vive no mundo físico, ele possui emoções. E às vezes, o que nós precisamos, ou o que você precisa, ou o que seu amigo precisa, não é de uma oração, nem de uma palestra, nem de um sermão. Às vezes o que ele realmente precisa é de um passeio no parque, comer num bom restaurante e dormir até tarde. Deus cuida de Elias de modo integral. A primeira coisa que o anjo faz é assar um pão para ele e oferecer um jarro d'água. Come, Elias. Descansa. Dorme. Sabe por quê? Quando a gente está num estado tão ruim como esse que estava Elias, a gente não consegue pensar direito, gente. Na verdade, nós não conseguimos enxergar nem mesmo a realidade. Elias estava dizendo: eu estou sozinho, todo mundo abandonou o Senhor, não sobrou ninguém. Era mentira. Elias não está batendo bem da cabeça aqui, porque Deus mesmo vai dizer que 7.000 pessoas ainda não se dobraram a outros deuses, mas ele não consegue perceber a realidade. A primeira coisa que Deus faz é cuidar de Elias. Mas é interessante que a segunda coisa que Deus faz é escutar, é ouvir. Elias, o que você está fazendo aqui? Gente, Deus sabe de tudo, não é mesmo? Você crê que Deus sabe todas as coisas? Imagina a cena, Deus está lá andando no deserto. Ô Elias, o que você está fazendo aqui, meu filho? Não foi isso. Deus sabe exatamente o que é que está acontecendo com Elias. Por que Deus pergunta a Elias: Elias, o que foi? Porque Deus se importa em nos ouvir. Deus se importa com o nosso lamento. Deus se importa com o nosso choro. E é exatamente por isso que Deus pergunta: Elias, o que é que está acontecendo? E Deus deseja nos ouvir, ainda que a nossa oração seja um completo absurdo. Porque o que Elias diz aqui é um absurdo. Eu estou sozinho, todo mundo me abandonou, o Senhor não fez o que eu queria, o Senhor não fez as coisas acontecer, o povo não se arrependeu, nada disso é verdade. Só que mesmo assim ainda Deus tem interesse em ouvir Elias. A primeira coisa que Deus faz é cuidar de Elias, é cozinhar para ele. A segunda coisa que Deus faz é ouvir Elias. Isso é interessante, porque às vezes o que nós precisamos fazer primeiro é cuidar justamente de dar um abraço, ouvir, não achar que tudo é só uma questão espiritual. Nós somos seres humanos íntegros. Nós precisamos de cuidado, de um psicólogo, de um psiquiatra. Talvez você precise de um medicamento.
Nós não precisamos ignorar essa parte física, mas não fica só aí. Nós somos seres integrais e temos uma parte física, mas nós somos seres espirituais. E aí, consequentemente, Deus age de forma espiritual e vai falar com Elias. Se por um lado, nós temos o perigo de ser moralistas e achar que tudo é espiritual, você já orou, você já pediu perdão, isso é pecado, isso é falta de Deus. É falta de fé, é falta de Deus. Por outro lado, a gente tem o perigo também de achar que tudo é físico. Ah não, isso aí é tomar um remedinho e você resolve. É só um psiquiatra, um psicólogo, e a gente esquece o lado espiritual. Sendo que não, nós precisamos tanto do cuidado físico quanto do cuidado espiritual. É interessante que Deus manifesta um cuidado físico com Elias, mas logo após isso, Deus manifesta um cuidado espiritual com Elias. É importante dizer, gente, porque esse texto é muito sério. Elias aqui entrou num estado tão profundo de depressão que ele desejou morrer. O tema da minha mensagem aqui hoje, eu quero falar sobre as nossas expectativas ministeriais em Deus, como foi frustrada por Elias. Mas isso pode ser um gatilho, e talvez você tenha vivido, ou esteja vivendo algo parecido com Elias, de desejar morrer. Uma amiga nossa trabalhava no SAMU aqui em Campo Grande, agora ela está em Curitiba, e ela nos contou uma vez que apenas em um sábado aqui em Campo Grande, ela encaminhou 6 ambulâncias para a tentativa de suicídio. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Se você está passando por isso, não passe sozinho. A primeira coisa que Deus deseja fazer é cuidar de você. Descansa, dorme até tarde. Busque ajuda. Isso é sério. Mas uma coisa interessante, mesmo Elias desejando a morte, ele não crê que tem o direito de tirar a própria vida. Ele não segue o caminho, ele pede para que Deus faça. Ele não acha que tem o direito de tirar a própria vida, porque se Deus dá o dom da vida, nós não temos o direito de tirá-la. Elias está tão mal que ele pede para Deus tirar. Deus me mata, mas ele mesmo não pode fazer. Então saiba que você não tem o direito de fazer isso. Busque ajuda, mas eventualmente Deus fala com Elias, e aqui as coisas começam a ficar muito interessantes. O texto diz que Elias foi conduzido agora por uma jornada de 40 dias para buscar a Deus. Isso é coisa interessante. Porque nós precisamos do cuidado físico, mas eventualmente nós precisamos do cuidado espiritual e precisamos ouvir a Deus. Você não vai sair do fosso só com o cuidado físico. Nós precisamos do espiritual também. Há um tempo atrás, muitas coisas aconteceram na nossa vida e a minha esposa, tadinha, ficou com muito peso sobre ela e ela acabou entrando numa séria crise de ansiedade. Mas foi uma crise tão séria que ela não conseguia levantar da cama para tomar banho. E era sério, ela tinha medo de ver as pessoas, tremia. Foi uma crise de ansiedade muito séria. E gente, eu conheço a minha esposa, vocês viram ela ali, linda, maravilhosa. Eu conheço a minha esposa é crente. Minha esposa é mais crente que eu. A minha esposa é que me repreende dos meus pecados. Eu sei que a minha esposa ama a Deus. E eu sei que aquilo não era falta de Deus. Que a primeira coisa que ela precisava era de um cuidado. Peguei as minhas milhas, que eu tinha juntado umas milhas. Comprei uma passagem aérea para São Paulo. Fomos passar o final de semana em São Paulo. Fomos no teatro. Fomos assistir musical. Comemos sushi. Fomos passear, comer em bons restaurantes. Justamente para que ela pudesse se acalmar. Mas eventualmente, após ela ter recebido o pão e a água, após ela ter recebido esse cuidado, eventualmente ela foi para Jesus. Ela falou, agora eu preciso ouvir a Deus. Agora eu preciso ouvir ao Senhor. Por que eu estou assim? O que está acontecendo com a minha vida? Por que eu sinto desse jeito? Nós precisamos também ouvir ao Senhor. A gente precisa dessa jornada de ir até o Senhor. E é interessante que realmente Elias deseja ver a Deus e vai até Deus. Sabe para onde ele vai? O texto diz que ele vai para o Monte Sinai. E foi lá no Monte Sinai que Deus se revelou para quem? A gente acabou de cantar a música aqui, né? Eu vou subir o monte.
Deus se revelou para Moisés lá no Monte Sinai. E é interessante que o texto diz que quando Elias chega no Monte Sinai, ele entra numa caverna. E é interessante essa palavra hebraica para caverna ali, e vários comentaristas fazem essa conexão, que parece ser o mesmo lugar onde Moisés também viu a glória de Deus, porque o texto bíblico diz que Moisés queria ver a Deus. Quem lembra dessa história? Deus, mostra a sua glória, quero te ver. Aí Deus disse, não, você não pode me ver, senão você vai morrer. Faz o seguinte, entra nessa fenda. O que é uma fenda? É uma pequena caverna, numa rocha. É uma pequena caverna. Então entra nessa caverna, entra nessa fenda, eu vou colocar minha mão sobre ela, eu vou passar e você vai ver minhas costas. E Moisés então vê a glória de Deus e depois ele fica brilhando, né? Voltando com o rosto resplandecente. E parece que Elias vai para esse mesmo lugar. Elias vai para essa caverna. Elias vai para essa fenda, talvez na expectativa de que, Deus, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, porque o povo te abandonou, ninguém quer te servir, e as coisas deveriam ser como eu gostaria que fosse, mas não aconteceu. E ele vai em busca de Deus nessa caverna. E é interessante que Deus ainda aparece para Elias mais uma vez e diz, Elias, o que está acontecendo? Elias fala a mesma coisa, eu não presto para nada, não sirvo para nada, ninguém me ama, ninguém me quer. E aí Deus pede para ele sair da caverna. Sai da caverna, mas ele não sai. Porque parece que dentro da caverna, Deus se manifesta poderosamente. E é interessante que Deus se manifesta de algumas formas. No primeiro momento, Deus envia um forte furacão. Um forte vento. Um vendaval tão forte que as pedras começaram a cair, as rochas começaram a rolar. Um vento fortíssimo. Mas aí o texto bíblico diz que Deus não estava no furacão, Deus não estava no vento. Em segundo lugar, Deus envia um terremoto, um tremor. Mas o texto bíblico diz que Deus não estava no terremoto. Em terceiro lugar, Deus envia um grande fogo, um incêndio. Mas Deus não estava no fogo. E por último, Deus vem com uma brisa suave, um sussurro. E ali Deus queria falar com Elias. Esse texto é interessante porque muitos olham para ele e o interpretam de uma forma um pouco equivocada. Eu já vi gente olhando para esse texto dizendo o seguinte, tá vendo? Deus não vai se revelar para você como um furacão. Deus não vai se revelar a você como um terremoto. Deus não vai falar com você como fogo. Deus sempre vem como uma brisa suave. Ele é gentil, Ele é amoroso. Vocês já ouviram algo nesse sentido? Nada mais longe da verdade, gente. Não é isso que o texto está dizendo. Sabe por quê? Nós vemos que Deus já se revelou outras vezes na Bíblia justamente por esses métodos. Quando Deus se revelou a Moisés, como é que foi? Fogo. Quando Deus se revelou para Jó, como é que foi? Furacão, vento. Quando Deus se revelou para os israelitas lá no Monte Sinai, e a nuvem desce, e a fumaça toma o monte, o que acontece? Terremoto. Deus se revela por esses meios, Deus se revela por esses métodos. Mas o que está acontecendo aqui é que Deus deseja humilhar Elias. É isso mesmo. Deus deseja, com sua infinita graça, e com seu infinito amor, e com muita sabedoria, Deus deseja humilhar Elias. Porque Elias aqui, ele tem uma expectativa de que Deus faça alguma coisa, sabe? Poxa Deus, eu fui fiel, eu fiz tudo direitinho, o fogo desceu do céu, mas ninguém se arrepende, ninguém se converte, as coisas não mudam. Ninguém quer ser líder de pequeno grupo, não tem ninguém para ser líder de adolescente na igreja, o povo está frio na fé, ninguém quer Deus de verdade, as coisas não mudam, as coisas não acontecem, poxa, eu faço tudo tão certinho, olha como eu sou bom, olha como eu sou o cara. E aí ele está na expectativa de que Deus se revele, e aí Deus vem e mostra o vento, o terremoto, o fogo, como se a expectativa fosse que Deus fizesse grandes coisas, mas aí Deus se revela de fato da forma menos esperada por Elias. Elias, você espera que eu me revele com terremoto? Você espera que eu me revele com fogo? Você espera que eu me revele com vento? Eu me revelo como eu quiser, até mesmo numa brisa suave. O que Deus está dizendo ou fazendo com Elias é humilhando-o. Dizendo o seguinte, você não pode me colocar numa caixa. Você não pode me moldar.
Eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser. E se as coisas não mudaram lá em Israel, lá em Jezreel, se Acabe não se converteu, se Jezabel não se converteu, isso não tem nada a ver com você, Elias. Ou com a sua capacidade, com os seus dons, com as suas expectativas. Se eu quiser que as coisas sejam transformadas por um sussurro, é assim que será. Deus está manifestando a sua graça e o Evangelho. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é a notícia de que você é mais pecador do que ousa imaginar. Essa é uma frase do Tim Keller. Mas ao mesmo tempo você é mais amado por Deus do que você ousa esperar. Deus está revelando o Evangelho para Elias, dizendo, no fim das contas, Elias, a culpa é sua. Olha como Deus ele é amoroso, sábio, gentil. Porque imagina se Deus chega para Elias lá naquele momento em que ele quer morrer e fala, Elias, o que está acontecendo? Se eu quiser me revelar como um vento, eu me revelo como um vento. A culpa é sua, o pecado é seu, você que está errado. Elias talvez quisesse morrer mais ainda. Só que Deus ele é tão amoroso, Deus é tão sábio, que ele primeiro cuida de Elias, primeiro trata o coração dele, para que no momento certo Deus possa dizer, olha, agora eu vou te dizer a verdade, a culpa é sua. O problema é o pecado. O problema é que seu coração se orgulhou demais, Elias. E você achou que as coisas deveriam acontecer como você queria. Esse foi o verdadeiro problema. Esse foi o verdadeiro problema. E aí é interessante que Deus, ele demonstra a sua graça por meio do Evangelho, ele demonstra o seu amor humilhando Elias e mostrando que ele pode transformar as coisas com um sussurro, mas aí no final das contas, Deus renova o propósito de Elias, agora com o foco correto. Agora com o objetivo certo. Deus mostra para Elias que ele ainda tem um plano para ele. Se ele queria morrer, Deus vai mostrar que ele nem vai morrer, ele vai ser arrebatado aos céus por meio de um redemoinho. Olha que coisa linda, né? Deus tinha um plano para Elias, mas é interessante como esse plano se revela. Porque, para além de todo o abatimento que a gente vê na vida de Elias, a gente descobre que ele estava desesperançoso, sem esperança. É possível que você esteja um pouco sem esperança. Você já fez tanta coisa. Cara, eu já fiz tanta coisa, já liderei, já servi, já discipulei, já visitei, já orei, já li a Bíblia, eu já cuidei, eu já fiz de tudo. As coisas não mudam, a igreja não cresce, o pequeno grupo não é transformado. E é possível que você esteja um pouco frustrado com Deus e desesperançoso como estava Elias. Mas Deus se revela mostrando que ainda havia esperança e que a história dele não havia acabado. E é interessante que Deus renova o propósito de Elias com novas e pequenas tarefas. A expectativa de Elias era que grandes coisas acontecessem em Israel. Essa era a grande expectativa de Elias. Mas o projeto de Deus era diferente. O projeto de Deus era o seguinte, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio. Vá ao deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não beijaram. Deus simplesmente revela a Elias o seguinte, Elias, se você está vivo, é porque sua história não acabou. Se você está vivo, é porque sua história não acabou. Elias olhava para o passado dele e não conseguia mais ter esperança, só que Deus lhe mostra o que ele deseja. E é interessante que Deus poderia ter dado uma grande missão para Elias. Elias, volta lá para Israel, você vai fazer grandes coisas. Você vai plantar uma igreja de 5.000 membros, você vai ter 100.000 seguidores no Instagram, você vai virar sucesso. E infelizmente muitos de nós temos buscado isso, jovens, pastores, não sei se tem pastores de jovens ou líderes de jovens aqui. Cuidado, Deus não chamou você para ser famoso.
Deus chamou você para ser obediente, fiel à sua palavra. Pode ser que você se torne conhecido ou reconhecido, isso é graça de Deus na sua vida. Mas Deus não chama Elias para fazer grandes coisas. Deus chama Elias para fazer pequenas tarefas de ungir Azael, de ungir Jeú e de ungir Eliseu. Que a grande diferença viria por meio de deixar um legado, de discipulado, principalmente com Eliseu. Porque é interessante que Azael aqui nem crente é. Deus manda ungí-lo como rei da Síria, mas ele nem acredita em Deus. Mostrando que Deus é soberano sobre o mundo e ele coloca como rei quem ele quiser, para cumprir os seus propósitos. Jeú também não foi um bom rei em Israel. Depois que ele se torna rei de Israel, ele não foi um bom rei. Mas Eliseu se torna substituto do profeta Elias. E Eliseu fez grandes coisas em Israel. Tanto é que o legado de Elias na vida de Eliseu perdura até hoje nas Escrituras, como nós estamos lendo a história dele. Deus demonstra que Elias poderia fazer grandes coisas simplesmente deixando um legado na vida de alguém por meio do discipulado. Por meio de pequenas coisas. A gente não precisa ter uma grande expectativa do que Deus faça do nosso jeito. Mas o que nós precisamos é ouvir a voz de Deus para fazer o que Ele quer. O que Ele deseja. E essa história onde Elias se sente tão frustrado com Deus, porque as coisas não aconteceram como ele esperava, me lembra uma outra história muito parecida. Lá no livro de Atos. Na verdade, livro de Atos não, perdão, gente. É livro de Atos, né? Os profetas, os Emaús. Isso, eu estou confundindo com o texto. Lá no Novo Testamento, quando Jesus ressuscita, no dia da ressurreição, o texto diz que 2 discípulos estavam desmotivados, desesperançosos, tristes, talvez como Elias. E eles estavam voltando e seguindo em direção a Emaús. Jesus tinha acabado de ressuscitar. E eles estavam seguindo Emaús, direção a Emaús. Eles estavam frustrados, eles estavam tristes. E sabe por que eles estavam tristes? Eles estavam tristes porque Jesus não fez o que eles queriam que Jesus fosse. Eles tinham uma expectativa de que Jesus fosse ser o Messias, libertador político de Israel. Eles tinham uma expectativa de que Jesus ia formar um exército, pegar a espada e libertar o reino de Israel do Império Romano. A expectativa deles era que Jesus seria um grande Messias político, libertador, um general. Mas aí Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. Os planos deles foram destroçados, eles estão completamente decepcionados. Eles estão completamente decepcionados porque Jesus não era o que eles queriam que fosse. Às vezes nós temos uma expectativa de que Deus seja o que a gente quer. Ou que Deus faça o que nós desejamos. Nós queremos colocar a Deus numa caixa, num molde. E Deus se revela a nós dizendo: você quer que eu me revele a você como um furacão, como um fogo, como um terremoto? Se eu quiser, eu me revelo como uma brisa suave. Do jeito que eu quiser. E essa história termina com Jesus aparecendo a esses 2 discípulos de Emaús e recontando a sua história, dizendo: olha, vocês são tolos. Vocês não sabem que estava escrito desde os profetas, em todo o Antigo Testamento, sobre o que deveria acontecer? E o texto diz que ele fica com os discípulos naquela noite, vão jantar e ao partir do pão eles reconhecem que é Jesus e Jesus desaparece. Mas é interessante que eles dizem o seguinte: olha, não ardia o nosso coração enquanto ele nos contava, nos falava das Escrituras? E eles entenderam o real propósito deles, o que Jesus queria fazer. Não sei se você está decepcionado com Deus hoje, ou frustrado porque as coisas não aconteceram como você esperava. E talvez você esteja num colapso tão grande como aconteceu com o profeta Elias. Mas hoje Deus deseja demonstrar um cuidado com você. Ele deseja te cuidar. Se você não tem se sentido amado ou cuidado pelo seu irmão, não se preocupe, Jesus pode cuidar de você. Cuidado com amor. Ele quer te oferecer pão, água, descanso. Mas não só isso. Não só isso.
Jesus deseja reacender em você o seu chamado. Jesus deseja reacender em você a sua vocação. Jesus deseja trazer na sua vida novas tarefas. Saia para ungir Azael, Jeú e Eliseu. Cuide das pessoas que estão ao seu redor. Deixe um legado na vida delas. Deus pode fazer grandes coisas em Campo Grande se você se colocar à disposição de cuidar de alguém. De deixar um legado na vida de alguém. Não coloque sobre os seus ombros o peso de ter que fazer grandes coisas. Não idolatre a relevância. Seja fiel a Jesus no pouco que Ele te deu. E é possível que eventualmente Ele te coloque sobre muito. Mas que seu coração esteja no lugar certo.